Olá, meus amigos do Critica Brasil, Niobe Cunha, jornalista, aqui de São Paulo, lembrando a todos para assinarem, enfim, o Critica Brasil, nos acompanharem, participarem dos debates, é muito importante a participação de todos, enfim. Eu peço desculpas pela minha ausência, inclusive desculpas públicas aqui para o Aquias. Eu estava sem internet, tendo problemas bastante graves com a internet, já resolvidos, pelo menos até o momento. Isso vale até uma live depois, sobre as questões das empresas privadas, né, que cantam, que dizem que são verdadeiras maravilhas de gestão, mas na verdade elas são tão ou mais ineficientes que algumas empresas públicas. Mas a minha live de hoje é para falar desse samba do jurídico doido que virou o Brasil, né? Novamente a gente virou, os principais jornais deram destaques às brigas ocorridas na alta corte do país. E a briga atual agora é do ministro Gilmar Mendes, mais à frente, né, da briga é o Gilmar Mendes, contra o Ministério Público, especificamente o pessoal da Lava Jato, liderado pelo Deltan Dallagnol. Ontem no STF foi levado a julgamento aonde seriam julgados os crimes de corrupção com Caixa 2, e por 6 votos a 5, foi decidido que os crimes de corrupção com Caixa 2 seriam julgados pela Justiça Eleitoral e não mais pela Justiça Federal, o que contrariou os interesses tanto da Procuradoria-Geral da República quanto do Ministério Público, repito, especificamente de Curitiba. Porque o interesse deles, a gente já sabe, porque o Ministério Público de Curitiba se tornou o grande bastião da justiça, né? E a gente sabe que essa justiça realmente ela era de perseguição política, não era uma justiça baseada na Constituição, foi uma justiça alimentada por perseguição política, por desconstrução moral, né? Enfim, divulgação de questões morais, né? O juiz Dallagnol é um pastor que apela, né, para questões moralistas, que a gente sabe, enfim, e acabou que tanto a PGR quanto o Ministério Público foram vencidos por 6 a 5, entre os a favor de que os crimes fossem julgados na Justiça Federal, na Justiça Eleitoral, estão Alexandre de Moraes, Celso de Mello, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski. E os 5 contra foram Carmen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Onde tem Barroso, a gente sabe que tem elogios à Lava Jato. A Lava Jato, meus amigos, nada mais foi do que um falso brilhante, né? Que surgiu como a grande caçadora, como a gente já tinha vivido, né? Os caçadores de Marajás lá com o Collor, surgiu a Lava Jato prometendo limpar o país da corrupção, quando já no primeiro ano foi se desvendando os motivos. Eram motivos eleitoreiros, eram motivos políticos e não cidadãos, né, de eliminar a corrupção. E isso ficou escancarado com a descoberta da tal fundação, que seria liderada pelo Dallagnol, que se apossaria de 2,5 bi, dinheiro público, dinheiro da Petrobras, dinheiro público, o que é um escândalo que, segundo as palavras do Gilmar,
Enfim, na verdade, era uma disputa de poder ali, é um método, chamou de gangster, que mais? Enfim, ficou declarado que era para criar um fundo eleitoral para o maior partido político até hoje, que seria o partido do Ministério Público, fundado por eles, gerenciado por eles, queriam criar escolas para fazer cabeça de jovens, enfim, com milhões de blogs que a gente sabe, né, que são pagos para defender isso ou aquilo, enfim. Foi um escândalo, lembrando que isso foi protocolado por uma juíza que desconhece a Constituição, uma juíza, a doutora Gabriela Hardt, entre parênteses, Moro. Ela foi ali colocada pelo Moro para cumprir o que o Moro determinasse. Então, assim, o bate-boca do Gilmar é com Deltan Dallagnol, mas quem é o chefe da quadrilha é o Moro. É ele que determinou essa perseguição política ao presidente Lula sem provas, eu repito, sem provas. Milhões de provas desse governo, provas não, né, de constatações, não são provas ainda, mas são constatações, coincidências, mais de 1000 coincidências sobre a morte de Marielle, né, de endereços, de amizades, de fotos, nada disso criou convicção, apenas ticket de pedágio e pedalinho são provas. Enfim, e o Gilmar escancarou isso claramente, numa sessão bastante agressiva, ele foi bastante agressivo, mas em resposta ao também agressivo Deltan Dallagnol, que diz aqui, afirmou em redes sociais, Deltan Dallagnol é o ministro do Ministério Público Federal que fala por meio de mídias sociais, para vocês verem isso é inconcebível um juiz ou ou alguém do Ministério Público se declarar fora dos autos. Já bastava o Moro que fazia declarações fora dos autos. Deltan afirmou nas redes sociais que a decisão começa a fechar a janela do combate à corrupção política que se abriu há 5 anos com o início da Lava Jato. Ou seja, Deltan Dallagnol disse que a justiça eleitoral não vai fazer justiça, não está preparada. Ou seja, é um escárnio com a justiça eleitoral o que o senhor Deltan Dallagnol declarou. O senhor Deltan Dallagnol declarou com todas as letras que a justiça eleitoral não tem capacidade e condições de julgar casos de corrupção que incluam Caixa 2. Ou seja, é uma baixaria, né, gente? É uma baixaria. E aí vem o Gilmar com 5 pedras na mão. Gilmar que também está sendo pedido o impeachment dele, enfim, por N razões, por alguns juristas aí. E chama de gangster para baixo, né? Gentalha despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. São as palavras de Gilmar Mendes. Não sabem o que é processo civilizatório, não sabem nem o que é processo. E ele termina com uma frase que é bastante emblemática e é quando eu vou encerrar aqui minha fala. O combate à corrupção é lucrativo. Gente, isso é muito grave, isso é muito grave. Chegou agora que a água bateu na bunda, desculpe a expressão, do STF, eles resolveram ver que a Operação Lava Jato é uma operação falsa, é uma operação política e não de justiça. Ela nunca cumpriu a justiça, ela cumpriu perseguição política. E eu acho que a gente ainda tem tempo de pedir por justiça. E é isso que deve ser feito, duela a quem duela. Ou seja, critica Brasil, a verdade doa a quem doer. Eu sou a Niobe Cunha, convido a todos para conhecer o meu canal, o Jogo de Damas JDD. Eu estou aqui diariamente também com a Kias, estou no Facebook também, no Jogo de Damas JDD.
aqui aberta a críticas, a debates, mas vamos melhorar o nível, né, gente? Chega de mandar para Venezuela, para Cuba. Aliás, que a Venezuela deve estar melhor do que aqui, porque aqui o bicho pegou, né? Milícia para baixo.